Tem alguma coisa de errado na peça que você costurou ou fez a modelagem, mas você ainda não conseguiu identificar o que foi? Então fica nesse vídeo porque eu vou passar por vários temas e algum deles pode se encaixar no seu caso. Oi, eu sou a Jéssica, eu te ensino a escolher, costurar e usar o tecido certo para cada tipo de peça. Eu aprendi a costurar aos 18 anos dentro da faculdade de moda. Tive 2 disciplinas de modelagem e costura, mas elas infelizmente não deram tudo o que eu precisava para lidar com o mercado de trabalho. Muito me foi passada a ideia de que se eu seguisse todo o passo a passo certinho de um livro de modelagem, de um passo a passo de costura ou de um tutorial de costura, tudo daria certo 100% das vezes. Mas não foi assim que aconteceu. Muitas das peças que eu fiz ao longo desses 15 anos de carreira, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, mas eu não sabia identificar exatamente o que era. Então hoje eu vou falar sobre vários pontos que talvez você ainda não tenha percebido e abrir o seu olhar sobre esse assunto. E se você tá aqui nesse vídeo é porque provavelmente você é uma pessoa muito preocupada em entregar um bom trabalho e deseja evoluir como profissional. Eu admiro muito isso. Meu assunto principal são os tecidos, então eu preciso começar com eles. Nem todos os tecidos têm o mesmo comportamento. Alguns vão ter caimentos diferentes, vão ser mais armados, mais pesados, mais leves. Mas tem uma coisa que pouquíssima gente fala sobre, que é a estabilidade dimensional dos tecidos. Alguns deles ficam tortos facilmente. E isso pode atrapalhar muito o seu processo de criação de uma peça. Que você corta o tecido, aí você deixa ele num cantinho enquanto vai fazer outra coisa, quando volta a pegar ele de novo, percebe que ele já não tá mais no mesmo formato de antes. E muita gente acaba cortando o tecido novamente, achando que não prestou atenção antes, e aí depois de cortar, percebe que de novo o tecido ficou torto. Ah, mas ficou torto quando? Espera aí que eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa aqui é uma saia feita em cetim fantasia. Ele é um cetim super barato, sem elastano, que é vendido em qualquer loja. Mesmo as lojas muito pequenininhas costumam ter cetins assim para vender. Percebam que a saia está esticada. E aqui eu vou relembrar para vocês como que é o molde de uma saia godê. Uma saia godê, ela é basicamente um círculo com um furo no meio. Se ela não for um círculo completo, ela então é um meio círculo com um furo no meio. Então, em teoria, ela devia ser bem redondinha na parte da barra. E não é o que está acontecendo nessa imagem. Conseguem perceber que ela está esticada, mas ela forma meio que um bico ali na região do joelho, que não era para estar formando. Pode ser um erro de corte? Pode. Mas as chances de uma pessoa cortar tão torto assim são muito pequenas. Esse tipo de coisa acontece quando o tecido não tem estabilidade dimensional. Então, a gente corta o tecido retinho e a gente respira, deixa de olhar para ele por um segundo e ele fica um pouquinho torto. E aí, talvez ele torto assim, desse jeito, tenha sido passado na máquina overlock e a costura da overlock segurou o tecido dessa forma torta. E aí não adianta você querer passar com um ferro de passar para ver se a coisa se ajeita, que ela não vai se ajeitar. Em geral, quando você for fazer uma saia godê, algumas partes dela vão ficar no sentido do fio, outras partes dela vão ficar mais enviesadas. E o viés de um tecido é o sentido que ele mais vai esticar. Então aqui tem um exemplo de tecido com o sentido do fio, aqui tem o sentido da trama e aqui o sentido do viés, ó. Estica muito mais. E aí quando a gente faz uma saia godê, ela tá posicionada assim, algumas partes vão estar no sentido do fio, outras partes vão ficar no sentido da trama e a maior parte vai estar no sentido do viés. Isso vai fazer com que esse tecido vá esticando para baixo pela ação da gravidade. Então é normal que algumas barras fiquem meio tortas numa saia godê depois de algum tempo. Por isso que é importante cortar a saia e deixar ela descansando, pendurada em algum lugar, normalmente num manequim. É importante fazer isso com todos os tecidos, mas se o tecido não tiver estabilidade dimensional, como esse cetim, por exemplo, é 10 vezes mais importante fazer isso, porque senão a barra vai ficar torta. Aí a roupa fica esquisita e você percebe que tem alguma coisa de errado, mas não sabe exatamente o que. Outra coisa importante também, não deixe peças de malha, em geral, sejam camisetas, leggings, vestidos de malha pendurados em cabides, porque eles também vão sofrer a ação da gravidade. Só que as malhas, em geral, têm um peso muito maior do que os tecidos planos, e a barra delas também vai acabar ficando torta. Inclusive, camisetas podem acabar virando vestidos, só por terem ficado penduradas ali durante algum tempo. Então, peças de malha, em geral, elas precisam ser dobradas e guardadas uma em cima da outra, empilhadas, e não em cabides, senão a peça fica esquisita. Outro problema que pode acontecer que vai causar alguma estranheza. Quando uma peça estiver apertada demais em alguma região, ela vai acabar
acabar ficando com rugas na região de cima ou na região de baixo. Então, nesse caso aqui, a peça tá bastante apertada no peito e aí ela enrugou na parte de cima da axila. Então, não confie, por exemplo, que um tecido tem elastano, que ele é uma malha, que vai se ajeitar no corpo, porque nem sempre é assim. É sempre bom deixar uma folga a mais e aí, se precisar, você vai reduzindo depois. Mas não deixe já muito apertado desde o início. Então, nesse caso aqui, é um problema de modelagem, de folga de modelagem que não ficou adequada. Mas existem também os problemas que são relacionados à costura da peça. Nessa imagem tem exemplo de duas costuras, uma que ficou repuxada, outra que tá bem lisinha. E às vezes a peça fica com uma aparência estranha justamente porque a costura ficou repuxada e talvez você tenha se conformado achando que é um problema do tecido. Cada tecido pode ter um comportamento diferente na máquina de costura. Na maioria das vezes vai dar certo, a gente vai colocar uma tensão no número 3, que é uma tensão média na máquina, e um comprimento do ponto no número 3 e vai funcionar super bem para aquele tecido. Mas às vezes não vai, e aí cabe a você regular a sua própria máquina. Tem vários pontos da máquina que podem ter algum tipo de regulagem ou que podem apresentar algum tipo de falha que vão causar essa costura repuxada ou uma costura solta demais com linha embolada atrás, por exemplo. Pode ser uma bobina que esteja com a linha toda solta ao invés da linha estar com bastante tensão. Pode ser a passagem de linha da máquina que, por mais que você tenha feito direitinho, alguma coisa lá dentro, em algum tensor, não pegou bem, e aí você tem que tirar a linha e botar de novo, e aí ela volta a funcionar. Pode ser a caixinha de bobina que tá com a linha solta demais, pode ser a tensão que não é adequada para aquele tecido, pode ser a agulha que tá incorreta, pode ser o comprimento do ponto que não tá correto para aquele tecido, e pode ser também a pressão do pé calcador ou uma dificuldade dos dentinhos da máquina de puxarem aquele tecido. Então são várias coisas que podem acontecer, por isso que é importante conhecer bem a sua máquina, os tipos de regulagem que existem, para que você consiga dominar a costura em diferentes tipos de tecido. O que não pode acontecer é você esperar que todos os tecidos tenham o mesmo comportamento e já sair confiando na máquina e costurando. Então, infelizmente, uma costura que tá toda repuxada faz a peça perder bastante valor. Faz ela parecer que foi feita às pressas, sem cuidado, e muita gente acaba reparando nisso. E não é um tipo de defeito que a gente possa resolver com o ferro de passar roupa. Muito pelo contrário, em tecidos assim como o da foto, por exemplo, se for 100% poliéster, pode até derreter no ferro, ou se for de outra fibra sintética também. Outra coisa que pode acontecer também são bolhas na entretela. E isso vai deixar a peça com um aspecto estranho. Existem vários tipos de entretela que podem ser colocadas em um vestido, uma peça, por exemplo. Entretelas que são voltadas para a alfaiataria tem várias. Algumas delas existem na versão com cola e sem cola. E as entretelas que têm cola, elas têm um problema grave. Quando a gente coloca, a temperatura do ferro tem que estar muito de acordo com a entretela e com o tecido, para que a cola possa derreter e aderir ao tecido da melhor forma possível, sem formar bolhas. Se essa cola vai aderir em algumas partes, em outras não, nas partes que ela não aderiu, vai ficar como se o tecido tivesse meio solto, assim como está nessa imagem. E isso é ruim, primeiro porque dá um destaque na peça, tem alguma coisa ali de errado, e segundo porque a peça pode continuar descolando e aí vai ficar cada vez pior. E isso é ruim porque a peça vai ficar com um aspecto descolado ali em algumas regiões, ela pode continuar descolando ao longo do tempo, mas se mesmo assim, se ela não descolar mais, fica só aquela região ali, fica um aspecto esquisito de que tem alguma coisa de errado. Então, muito cuidado na hora de aplicar a entretela. A temperatura do ferro tem que estar correta, não pode estar quente demais. Se a entretela for de poliéster, e tem muitas que são, ela pode derreter e grudar no ferro. Ou pode ser que você esteja utilizando uma entretela de algodão com cola, mas aí o tecido principal no qual você está colando a entretela é feito 100% de poliéster ou de poliamida ou de outras fibras sintéticas, e aí ele pode derreter. Existe um jeito certo de aplicar a entretela que não é esfregando como se você estivesse passando a roupa, porque esse jeito de esfregar pode causar bolhas também. Então tem que ter muito cuidado. Em geral, em moda festa, eu prefiro entretelas que não tenham cola para não dar esse tipo de problema. Eu sei que essa imagem não tá com a melhor das resoluções, mas ela trata bem do próximo problema que eu vou falar. Quando a peça tem recortes bem intensos, bem arredondados, como é o caso dessa aqui, que é uma blusa que vai ter um recorte na frente, mais um recorte na lateral, que é chamado de recorte princesa, muitas vezes quando a gente vai costurar essa curva, o tecido não encaixa e aí a costura fica repuxada de alguma forma. Aí muitas pessoas tentam franzir uma parte para fazer encaixar na outra e a coisa vai ficando cada vez pior. Tem uma regrinha quando a gente vai costurar peças assim, que é
começar a costurar a parte reta, ou seja, na maioria das vezes é a parte de baixo, e depois sim ir curvando o resto. Sempre colocando muitos alfinetes, um bem próximo do outro, e de preferência os alfinetes em pé, ao invés de deitadinhos como a gente costuma colocar, porque assim dá para fazer as curvas de uma maneira muito melhor. O que não dá para fazer é você costurar sem esses cuidados, porque geralmente uma parte vai ficar maior do que a outra. O que muita gente faz, vai lá e corta. Mas aí quando vai costurar o outro lado, acaba percebendo que o outro lado encaixou direitinho, porque a costura tem dessas coisas. Então não saia cortando nada, nenhum excesso, antes de verificar muito bem se um lado está compatível com o outro. Porque depois que você corta um excesso tão grande, a peça pode acabar ficando deformada. Muito cuidado também na hora de fazer os acabamentos, sobretudo se você estiver utilizando tecidos que sejam mais voltados para a moda festa, como um chiffon, algum tecido acetinado, um musseline, porque eles costumam dar bastante problema. Sobretudo quando a gente faz bainhas neles, que sejam bainhas bem fininhas. Existe uma bainha chamada bainha de lenço, que ela é muito, mas muito fina de verdade. Em torno de 0,3, 0,2 milímetros. Eu já trabalhei num ateliê de moda festa e um dia eu dei o meu máximo e eu fiz uma bainha bem fininha, só que ela ficou em torno de meio centímetro. E aí quando eu apresentei ela para a modelista principal, ela disse para eu refazer a bainha para que ela ficasse ainda mais fina. E na época eu não entendi o porquê, achei que ela estava sendo super chata, pegando no meu pé, mas a verdade é que se a gente faz uma bainha de lenço mais grossinha, ela acaba dando vários defeitos. O primeiro deles é esse aqui. Perceba como algumas partes estão com a costura mais irregular. Isso em toda a bainha do tecido. Então aqui é um problema específico de ajuste de máquina. Essa costura não está com a tensão certa para esse tecido. Já aqui aconteceu outro problema. É uma bainha de lenço que foi feita de maneira muito grossa e aí ela fica virando para fora. E isso também não deixa uma sensação de que a peça está bem feita. Muito pelo contrário. E como são muitas e muitas camadas de tecido, em peças volumosas, não é um problema que a gente consiga passar no ferro e resolver, porque ela vai ficar se virando para cima uma hora ou outra. Outro ponto que deve ser levado em consideração também é a lavagem dos tecidos antes do corte. Funciona da seguinte maneira. A gente tem que dividir entre tecidos planos e malhas. Os tecidos planos, eles desfiam e eles têm pouca elasticidade em geral, já as malhas vão esticar em todas as direções e não costumam desfiar. A partir do momento em que você identificou um tecido e ele é uma malha, todas as malhas você precisa deixar descansar antes do corte, por no mínimo 72 horas. Não deu para deixar 72 horas? Então deixa 48, mas deixa descansar pelo amor de Deus. As malhas esticam em todas as direções. No momento em que elas são colocadas no rolo do tecido, elas estão sofrendo uma tensão muito grande, então elas ficam assim. E aí quando a gente tira do rolo do tecido para comprar na loja, elas vão aos poucos relaxando. Como é que elas fazem isso? Na sacola mesmo que você trouxe da loja. Não precisa de grandes coisas. Ela só precisa estar fora do rolo, estar fora dessa tensão por algumas horas. Quando ela vai relaxando, ela vai encolhendo. E esse encolhimento é essencial para o nosso trabalho. Se a gente corta uma malha enquanto ela está assim, no momento em que ela encolher, a peça que você cortou vai ficar menor. E nem sempre esse encolhimento vai ser todo proporcional e bonitinho. Por exemplo, cortei uma peça tamanho G, ela encolheu e agora eu tenho uma peça tamanho P, mas tudo bem porque eu vendo em todos os tamanhos. Então é assim, o encolhimento pode ser irregular, encolheu na manga e não encolheu no resto da peça. Então nunca é uma boa ideia cortar uma malha sem deixar ela descansar fora do rolo por várias horas. Então, se for uma malha, a gente deixa descansar. Agora, se for um tecido plano, a gente precisa lavar esse tecido, mas nem sempre. A gente só precisa lavar ele quando ele for feito de fibra artificial ou de fibra natural. Então, se for um tecido plano, feito de fibra sintética, como poliéster, poliamida, acrílico e por aí vai, não é preciso fazer nada. Você pode cortar direto e produzir a sua peça. Agora, se for um tecido plano, feito de linho, de algodão, de lã, de viscose, de liocel, de modal, que são fibras mais comuns, naturais e artificiais, aí você vai precisar lavar. Por quê? Porque esses tecidos de fibra natural ou artificial, depois de entrar em contato com a água, eles vão sofrer um encolhimento. Às vezes o tecido já veio pré-encolhido de fábrica, mas a gente não tem essa informação porque a loja de tecido não repassou para o consumidor final. Então, por via das dúvidas, melhor lavar do que se decepcionar depois.
Se você não lava, pode ser que o quadril da peça fique muito estreito, pode ser que a cintura fique apertada, ou que a peça fique mais curta do que foi planejado. Para fazer essa lavagem, precisa botar na máquina de lavar? Não precisa. Tudo que você precisa fazer é colocar em contato com a água em um balde por uns 30 minutos. Depois retirar e colocar para secar. Não precisa colocar sabão. O sabão vai tirar o aspecto de novo do tecido e isso você não quer, porque a peça ainda vai ser vendida para alguém. Então tudo que você precisa fazer é uma lavagem simples, deixar de molho por algum tempo, sem o uso de sabão e estender. Outra coisa que pode fazer as suas peças ficarem com uma aparência que não era o que você estava imaginando é utilizar tecidos que não tenham o caimento correto. A gente tem uma variedade de tecidos muito grande no mercado. Isso não significa que você não seja capaz de aprender sobre eles. Lá no Instagram, por exemplo, todo dia eu tô postando vídeos sobre tecidos diferentes. Dá para aprender muita coisa. Mas você precisa ficar atento porque os tecidos te enganam. Às vezes eles parecem ter a mesma textura, mas tem caimentos diferentes, como uma viscose e um tricoline, por exemplo, visualmente muito parecidos, mas o caimento deles não é nada igual. O tricoline tem um caimento muito mais armado, enquanto a viscose tem um caimento muito mais fluido. E aí, se você utiliza o tecido errado, você está entregando para o seu cliente algo que ele não pediu. Então, por exemplo, você quer fazer uma blusa com uma manga bufante bem grandona, que o tecido fique bem armado. E aí você escolhe uma malha de algodão, por exemplo. Não vai funcionar, porque ela tem um caimento mais desmaiado, não vai criar o volume que você está imaginando. Mas pela foto de referência, pode ser que ela tenha uma textura muito parecida. Então não dá para sair confiando só na textura do tecido. A mesma coisa acontece quando são tecidos de moda festa. Se você quer um vestido de noiva bem armado, com uma cauda enorme, que fique bem estruturada, bem princesa, não dá para você utilizar um crepe Amanda, por exemplo, porque ele não vai te entregar esse tipo de caimento. Aí algumas pessoas pensam, mas é só colocar entretela. Entretela, ela tem um custo muito alto. Às vezes a peça já tem o forro, já tem aviamentos que são mais caros, já tem barbatana, crinol na barra, rendas bordadas. Para que você vai gastar com entretela em casos em que você poderia simplesmente escolher um tecido com mais estrutura? E lembra daquele problema que eu falei antes? Entretela pode dar bolhas se ela for mal colocada ou se a cola que veio com ela, escolhida pelo fabricante, né, que já vem aderida ali na entretela, não for tão boa assim, não tiver um desempenho muito bom. E agora eu vou falar o campeão que deixa as peças muito estranhas no corpo se não for bem cuidado. O sentido do fio. Os tecidos, eles têm um sentido do fio correto, que normalmente é guiado pela ourela do tecido, que é essa parte aqui. Na maioria das vezes, se guiando por ela, você vai se dar bem. Por que que a gente tem ela como referência? Porque aqui o tecido não estica quase nada, enquanto na trama ele estica muito mais. E no sentido da trama, ele deve ficar assim nessa região horizontal da gente para ele esticar e acompanhar a nossa respiração. Agora, se você pegou um tecido e viu que ele estica muito mais nesse sentido do que nesse daqui, aí você pode usar no sentido contrário, só nesses casos. Não vai achando que você pode usar isso em todos os tecidos e sair cortando as peças de qualquer jeito. O sentido do fio precisa ser obedecido por causa desse sentido da respiração. Se a gente não faz isso, a gente acaba restringindo a nossa respiração, que é tipo assim, a coisa mais importante que a gente tem para fazer, e ainda a gente vai contribuir para uma outra coisa que eu já tinha falado antes. Se a parte que estica mais estiver assim, nesse sentido do meu corpo, a gravidade vai agir, esse tecido vai acabar caindo e ficando deformado com o tempo. Por isso que as malhas não devem ser penduradas em cabides, porque elas esticam em todas as direções, inclusive para baixo. Então não faça esse tipo de coisa, o sentido do fio precisa ser obedecido sempre. E se o sentido do fio não estiver de acordo ali com a aurela, se você sentiu que naquela parte está esticando mais, então vira a peça. Então vira o seu molde e corta do outro jeito. O sentido que estica mais sempre tem que ficar na horizontal do nosso corpo. E da mesma maneira, e talvez até mais importante, o seu molde tem que estar sempre alinhado. Ele nunca pode ficar torto assim.
a não ser que seja da sua intenção plenamente consciente fazer uma peça no viés. Se você corta uma peça assim de qualquer jeito, o viés é o sentido que estica muito mais. Esse esticar muito mais é benéfico para quando a gente está fazendo uma roupa super justa, como um vestido que é de cetim, todo justinho no corpo. O cetim não é, em geral, um tecido que vai esticar muito. Então, para conseguir um efeito bem coladinho no corpo, a gente corta no viés. Só que isso pode trazer vários problemas. E para quem for mais inexperiente na costura, vai ser muito pior. O viés, ele vai esticar muito mais. E isso vai acontecer na hora da costura também. Vai ser mais difícil de controlar ele na máquina. E aí acontece também da parte de baixo do tecido esticar um pouco mais, enquanto a parte de cima não tá esticando tanto. Então é uma coisa que pode dar muita confusão, muita dor de cabeça. Fora que depois, quando a peça estiver vestida no corpo ou pendurada em um cabide, ela pode sofrer a ação da gravidade e aí ela vai ficar com um comprimento maior do que ela tinha originalmente. Vai ser muito mais difícil fazer os acabamentos também, principalmente se forem acabamentos que exijam mais tempo na máquina de costura. Como colocar um zíper, pode ser que você costure as peças tentando fazer com que elas fiquem assim alinhadas e aí o zíper fique desse jeito, desalinhado, porque a peça tá no viés. Vai ser muito mais difícil fazer uma bainha, porque o tecido vai esticar mais, ela vai tender a ficar meio ondulada. Vai ser mais difícil costurar na lateral também, pode ser que fique ondulado também. Vai ser bem mais difícil de fazer um acabamento de decote também. Então são vários problemas que vão sendo criados a partir de um corte que não foi bem feito. E um maquinário adequado também é muito importante para que a sua peça fique muito mais parecida com o que é vendido nas lojas. E muita gente não entende essa relação porque acha que a máquina de costura doméstica faz tudo e por isso não precisa ter outras máquinas. Se você quer um acabamento parecido com o que você vê nas lojas, saiba que esses acabamentos são feitos com máquinas industriais que são adequadas para cada tipo de tecido. Então, uma máquina galoneira, ou chamada também de colarete, ela é muito adequada para malhas, porque malhas vão esticar em todas as direções. Ela é uma máquina que tem mais fios servem para segurar essa malha. Uma máquina overlock também é muito adequada para malhas, porque ela consegue segurar elas. Uma máquina overlock também é muito mais adequada para malhas, também pelo mesmo motivo, tem a capacidade de segurar esse tecido de uma maneira muito melhor, por causa da quantidade de fios. E aí, se você costura uma camiseta na máquina doméstica em casa, ela não vai ficar com o mesmo acabamento de uma camiseta que foi costurada industrialmente utilizando overlock e galoneira. Não tô falando que ela vai ficar feia, só tô falando que são acabamentos diferentes e que não vai ficar a mesma coisa. Então não cria essa expectativa de que vai ficar igual ao que você vê na indústria, porque não vai. Da mesma maneira, quando se tratar de costura reta, uma costura que é feita em uma máquina doméstica não vai ficar exatamente igual a uma costura que é feita na máquina industrial. A máquina industrial tem muito mais peso, muito mais velocidade, muito mais poder de tração desse tecido. Isso vai fazer com que a costura muitas vezes fique mais amassadinha, enquanto na máquina doméstica pode ser que a costura fique um pouquinho mais alta, um pouquinho mais fofinha. Isso não quer dizer que você não vai fazer sucesso com as suas peças, ou que não vai criar coisas bonitas. Não é isso. Eu mesma comecei a costurar com máquina doméstica, fiz várias encomendas com ela, e só fui ter uma máquina reta industrial 10 anos depois, quando eu realmente senti a necessidade. O importante é só esclarecer para o seu cliente, caso ele insista que queira uma peça com um super acabamento igual a que ele vê nas lojas. Lembrando aqui que não são só as máquinas de costura que vão interferir. Nas indústrias a gente também tem ferros de passar que são muito mais pesados, tem uma temperatura muito mais alta, uma capacidade de formar vapor muito mais potente. Isso faz com que os acabamentos fiquem bem alinhados. Além disso, a gente tem prensas industriais também e mecanismos muito mais tecnológicos. Por exemplo, dentro da indústria é normal que tenha uma tábua de passar roupa em que você coloca a peça e ela infla para que a peça fique volumosa e possa ser passada sem ficar criando rugas. Sabe quando a gente vai passar uma peça e a gente passa na frente, ela enruga atrás, a gente passa atrás, ela enruga na frente? Então, é justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Então, com equipamentos diferentes, a gente consegue resultados diferentes também. Claro que sempre tem a possibilidade de você melhorar as suas costuras e os seus acabamentos sem necessariamente ter todos esses equipamentos tecnológicos. Tomando um pouco mais de cuidado, escolhendo tecidos mais adequados, você se torna capaz também de fazer peças bem mais alinhadas. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e aqui na descrição do vídeo tem todas
todas as redes sociais, no Instagram e no TikTok tem vídeos novos todos os dias. Até o próximo vídeo.